Então, muito bem, vamos começar agora aqui, né, nosso estudo de caso. Deixa eu ver como que está o tempo nosso. Beleza, 4h15 ainda, está tranquilo. Vamos lá. Aqui eu separei para a gente fazer a análise de uma pequena fábrica ali, onde a gente tem alguns setores. O setor de corte e dobra, contendo uma dobradeira mecânica, uma dobradeira hidráulica, uma guilhotina. Um outro setor de usinagem com 3 tornos, 2 furadeiras. Um outro setor de estamparia com 2 prensas, uma hidráulica e uma chaveta. O setor de montagem, só com equipamentos manuais, parafusadeiras e chaves e coisas que não entram, não se enquadram na NR12. Né? Há uma linha de pintura e uma embalagem com uma paletizadora. Vamos dizer que isso é uma pequena fábrica que faz peças para máquinas agrícolas, ali, por exemplo. É uma metalúrgica, ela prepara as peças, monta, pinta, embala e despacha para a máquina agrícola. Muito bem, aqui a ideia é a gente avaliar cada máquina dessa, categorizar ela, fazer o HRN, né, pensar na solução ali, identificar os riscos e pensar na solução e depois ver qual ordem de prioridade que a gente vai ter ali para a adequação dessas máquinas, tá bom? Vamos começar aqui então com a nossa dobradeira hidráulica. Nós temos ali riscos mecânicos nela. Eu já listei alguns ali, mas alguém consegue enxergar mais algum risco mecânico nessa dobradeira hidráulica ou outros tipos de riscos igual a gente conversou? Vocês conhecem? Tem alguém que não conhece dobradeira hidráulica, funcionamento? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então. Essa é pneumática, mas é a mesma ideia, tá? A dobradeira, ela tem essa movimentação, o cara pisa no pedal, ela desce e faz a dobra numa chapa. Essa é uma dobradeira pequena, né? Mas aí tem de todos os tamanhos aí. E aí, que riscos que vocês identificam nessa máquina? Está sem luva, EPI ali, a luva no bolso? Mas esse é o pior risco que tem aí? Tem um risco de esmagamento ali, se ele colocar a mão na hora que estiver descendo? Tem, né? O que mais? Na hora que está subindo, tudo bem, é um movimento curto, mas às vezes pode prender a roupa ali, né? De corte, dependendo da finura, da espessura da ferramenta que ele utilizar, né? Olha o tamanho do cilindro. Esse cilindro tem força para causar um acidente? esse é o pau dele, corte. Se ela toma uma chapa de ferro ali, você vai dentro do dedo. Um dedo, né? Pegar o braço, pode esmagar o braço também, né? Cabe o braço ali, né? Mas não tem um risco de morte ali, né? Não dá para o cara enfiar a cabeça ali, por exemplo, né? Então, beleza. Temos aqui uma dobradeira, né? Alguns riscos. Eu coloquei esse de ejeção de fluido porque no nosso exemplo a gente está considerando uma hidráulica, né? Então, se estoura uma mangueira ali, pode atingir, né, o colaborador. Tem o risco de voar a peça. Dependendo da pressão, dependendo da velocidade quebrar. Projeção de peças também, né? Impacto ali, também tem outro risco para a gente considerar. O que mais, gente? Vocês enxergam algum outro risco que não está aí? Tem risco elétrico, sim ou não? Normalmente tem, né? A máquina tem a eletricidade ali para trabalhar, né? Tem risco de tropeçar nas peças que estão no chão também, se não tiver organizada a área ali, né? Um procedimento administrativo ali, se não tiver organizado, o cara pode se machucar ali, né? Mas muito bem, vamos categorizar essa máquina então? Vamos lá, vamos ver se vocês ainda lembram. A gravidade da lesão, S1 ou S2? É lesão grave ou só lesão leve? S2, né? Lesão grave, né? Beleza. Frequência de exposição? Frequente, né? Ele está toda hora ali, né? E possibilidade de evitar o dano? Essa lembra que é aquele critério. Só com imprudência vai acontecer ou com descuido pode acontecer?
um descuido pode acontecer, né? Ele levou a mão um pouquinho a mais ali, pisou na hora errada. Desconectou ali na máquina. Pode acontecer, né? Então, aqui a gente vem para S2, a gente vai para F2 e depois para P2. Então, a gente está falando de uma máquina categoria 4, né? A categoria de risco dessa dobradeira é 4, é uma máquina de maior risco. Ela é, se a gente for ver, é uma máquina comum e convencional, então a gente não precisava, a gente fez aqui a metodologia, mas ela existe anexo para prensas e similares que já põe como categoria 4 ali, né? Dobradeira, prensa, já é categoria 4 ali. Mas assim, quando você passa nas etapas, você vê que é mesmo, né? Ela é uma máquina categoria 4, ela tem um maior grau de risco. Então lembra, qualquer sensor que eu colocar tem que ter o seu próprio relé, né? Tudo individualizado. Se ela é uma hidráulica, ela vai ter que ter 2 válvulas, né? 2 válvulas pneumáticas, tudo em redundância ali, tudo monitorado na hora que a gente for fazer o sistema de segurança dela. Mas beleza. Agora vamos lá, o HRN dessa máquina. Qual que é a probabilidade de ocorrência de um acidente? Vocês acham ali? A gente tem quase impossível a certeza. Possível certeza, né? E aí, vamos colocar muito provável? Vamos colocar certeza? O que a gente... Alguém tem desse tipo de máquina na fábrica? Vocês têm lá, né? Já teve acidente lá? A que você mandou pra mim que não dava mais problema? Aquela que não dá para fazer, né? Depois a gente já vai falar... Vocês já conseguiram trocar? Trocaram. Depois a gente vai falar desse exemplo aí, que esse exemplo é legal. E ela já deu acidente lá, né? Não. Não chegou a dar acidente? Não. Não, legal. A dobradeira, ela é, junto com prensa, com guilhotina, que são similares, ela tem o maior nível de estatística de acidente no Brasil, né? Então, no mínimo, muito provável a gente tem que colocar, mas se a gente quiser ser um pouquinho mais criterioso, a gente pode colocar certeza. Muito provável seria para um colaborador experiente. Agora colocou um colaborador que não tem muita experiência, certeza que vai acontecer, né? Pode ser que às vezes não aconteça um acidente tão grave que cause amputação, que às vezes dê tempo do cara puxar a mão na hora ali, dar uma beliscada, né, que a gente já vê. Mas assim, frequentemente a gente tem relato de acidente de dobradeira dos nossos clientes, né? Agora também tem que ter um nível de conhecimento do colaborador, no sentido para dar o apontamento dessa probabilidade de ocorrência. Sim, mas assim, pelo menos uns 4 por ano acidente com dobradeira a gente tem relato dos nossos clientes, né? Porque às vezes pode acontecer também, na hora que a chapa está dobrando, aquela do vídeo era uma chapa fina, né? Mas às vezes uma chapa grossa, na hora que ela está dobrando, ela pega a mão do cara em cima também, se o cara tiver essa distração, né? A gente está falando de uma máquina que às vezes ela é bem mais larga que aquilo, então trabalha em 2 segurando a chapa, um está pisando, o outro está lá, né? Ele não está tendo esse controle, o cara pisou, o outro está lá vacilando, pega a mão dele. Então é uma máquina que tem um índice de acidente muito alto. Mas vamos colocar aqui como muito... Uma citação ali também, né? A outra da máquina mostrou que ela ali com o pé manual, mas a outra grande você mostrou já é automática também, né? O risco é maior, né? Normalmente ela tem o pedal, mas às vezes os caras trabalham em 2 e só um tem o pedal. Aí um tá pisando, o outro tá lá só ajudando na chapa. Ele vacilar, pega a mão dele, né? Então aqui, mas vamos colocar muito provável aqui nela. Muito provável, levando em conta isso que um cara um pouco mais experiente ali vai... É um pouco mais difícil de acontecer, mas é bem provável. Grau da possível lesão. Quatro, perda de 1 ou 2 dedos da mão, dedos dos pés. Amputação de mão. Vou colocar como 4 aqui então. É mais dedo, é difícil pegar a mão inteira, né? Pode acontecer também, tem potencial. Eu colocaria 8 aqui, que pode ter essa questão da amputação da mão, né? Se o cara tiver com a mão lá dentro, pode se pegar, vai amputar a mão. Então eu colocaria como 8 essa daqui. Frequência de exposição. Aí é diária, né? Constante aqui, né? Constante. E aqui número de pessoas sob o risco. No nosso vídeo estava uma, né? Mas normalmente a dobradeira... Eles têm de 3 metros e de 6 metros, que é essa que tem na indústria, né? Normalmente a de 3 eles já trabalham em 2, porque você segura chapa muito larga, para um cara segurar sozinho é complicado. Então é de... mas de qualquer forma vai cair no mesmo índice aqui, que é de 1 a 2 pessoas. Vamos preencher aqui uma tabelinha nossa então? Aqui. Vamos colocar a dobradeira, probabilidade de ocorrência, qual que era?
era 8, né? Não, 10, né? Muito provável. 10. Então, 10. 2 a 8. Depois aqui, grau da possível lesão, 8, né? 8. Frequência de exposição a gente considerou constante 5. 5. E número de pessoas sob risco, a gente considerou 1, né? Então, aqui a gente completa 1. Já temos um HRN alto, né? Temos naquela nossa tabelinha que vai do raro ao extremo, a gente teve um alto, que é o penúltimo ali, né? Acima do alto é só o extremo. É acima de 500, né? Que é o Isso, extremo. acima de 500. Nós tivemos 400 de HRN aqui. Qual que é a categoria dela? 4, né? Tudo bem. Então, essa dobradeira nossa ela está categorizada e está definida o HRN dela. Depois que eu adequar, a categoria muda? Não muda a categoria, né? Porque a categoria ela é pertencente à máquina. O que muda é o HRN, é a chance de acontecer um acidente. Isso aí tem que baixar para que seja eficiente a adequação que foi proposta. Quando a gente fala do NR12, você está falando lá da questão de ver, processar e parar. Mas tem que ver também, adequa também a questão do acionamento. Do acionamento. Isso, por exemplo, se for alguma coisa do WhatsApp, um botão Bimanual, por exemplo. Então tem essa questão de acionamento. Sim, sim. A gente poderia dizer que o botão bimanual seria um sistema de visão, né? Eu vi, opa, tá as duas mãos ali, então agora eu libero. Não tem mão, então quer dizer que não é para estar liberado ainda, né? Ele também se enquadra nesse exemplo aí. Não é só questão para parar, mas para acionar ele também tem essa questão da segurança. Para liberar, ter o bimanual para liberar o acionamento, sim. Beleza? Muito bem. Por exemplo, aí ela está especificamente falando da menorzinha, né? Que tem o risco da mão. Porque se for a maior, ele tem um risco de, como ele cortar a mão, como pegar a chapa e acabar machucando o outro que está ajudando ele. Ele pode soltar a chapa e acabar machucando o outro. Também. São riscos adicionais que vão sendo gerados ali, né? Com um acidente um pouco mais leve ali, né? Principalmente se o pessoal estiver paramentado com os EPIs, né? Mangote, tudo, mas são riscos adicionais ali, né? O risco principal ali tem sido essa questão do esmagamento da máquina. Beleza, então. Só uma pergunta, assim, de certa forma, a gente está quantificando, mas quem está avaliando é a pessoa que está avaliando ali a máquina. Pode ser eu, se eu estou falando no sentido. De certa forma, a gente vai estar qualificando ela também, né? Uhum. E se por acaso, igual alguns aqui, né? Vamos lá, eu acho que 10, eu acho que é 8. Isso pode impactar no meu documento, dependendo se eu estiver fazendo ele? Pode. Essa é uma análise que ela é subjetiva, né? Vai da experiência de quem está fazendo a qualificação do equipamento. Por exemplo, esses tempos atrás teve um cliente que ele fez uma análise de risco com uma empresa de São Paulo, aí ficou uma máquina que era muito simples, estava com HRN extremo lá, mais de 500. Aí a gente refez para ele e deu muito mais baixo, né? Então vai dessa experiência e dessa análise. Só que assim, você tem alguns critérios ali que você não pode fugir muito. Então a gente estava falando de 2 casas ali, ou muito provável, ou certeza, mas não pode colocar raro lá, por exemplo, porque não ia ser, aí está muito fora, né? Então pode mudar um pouco, mas não pode mudar tanto assim a ponto de... A gente quantifica, mas na verdade a gente está qualificando também. A gente está qualificando? Sim, essa análise é subjetiva, você tem alguns critérios que você segue, mas depende de quem está fazendo a análise. Beleza? Então, muito bem, a gente classificou e categorizou a dobradeira aqui. Agora, uma guilhotina. A guilhotina, né? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Guilhotina. Essa já é uma máquina hidráulica, né? Também, mesmo princípio de pedal. Ela tem um prensa-chapa que desce primeiro, né? Prensou e depois a faca desce e corta, né?
Beleza. Riscos. Temos riscos de corte, né, amputação. Temos risco de enroscamento ali também, né, parte girantes, ejeção de fluidos, aquele mesma ideia, e riscos elétricos. Então, veja, mas é igual a dobradeira? Bem parecido, né? A diferença é que uma era esmagamento e outra corte. Que um tinha uma ferramenta de dobra, outro tem uma faca que realiza o corte ali. Também similar de prensa, né? Mesma coisa, similar de prensa. Se a gente for fazer a categorização, o que vai dar? Categorização, categoria 4, né? O HRN vai fugir muito daquele da dobradeira? Pode ser que aumente? Vamos fazer então? Muito provável, certeza? O que vocês acham? Querem colocar certeza nessa? Vamos colocar certeza então? O grau da possível lesão. Dá para amputar a mão também? Dá, né? Para amputar a mão. Agora... Esmagar, essa aí, além de esmagar, corta, cara. Esmaga e corta, se né? Se você analisar ali, você esmagou ali um pedaço da mão do cara, o braço, o dedo já foi, pô. Foi embora, né? Na situação do cara escorregar uma coisa ali... Então já aumentou para 15, a frequência de exposição constante também, né? E de 1 a 2 pessoas trabalhando. Vamos preencher lá? A diferença foi que aqui ficou 15, aqui ficou 8 também, 5 e 1. Mas a gente já teve um HRN extremo aqui nela, né? Tem uma máquina com grau de risco maior ali, segundo o que a gente classificou aqui. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Um torno mecânico. Todo mundo conhece torno? Já viram aqueles vídeos de acidente com torno na internet? O cara enrosca e vai rodando até não sobra nada? Feio, né? Teve um cara que ele enroscou, passou pelo torno, quebrou tudo. Complicado, né? Então o torno tem esse risco de enroscamento ali, né? Vamos ver um torno em funcionamento aqui. Torno mecânico aqui trabalhando. Olha, tem a castanha onde prende a peça, essa castanha gira, né? E aí o cara trabalha ali com as ferramentas dele, usinando, né? Pode fazer um recorte, pode desbastar a peça, ele vai fazendo várias operações, pode colocar uma broca e fazer furação. Mas o ponto de risco aqui é essa castanha girando. Claro, vocês conseguem enxergar outros riscos além do risco dessa castanha girando aqui, que é o de enroscamento? Mas tem aí ejeção de partículas. Projeção de partículas também. Cavaco que sai quente. Cavaco. Aqui embaixo não está dando para ver, mas tem um fuso que fica girando ali, que é que dá essa tração no torno. Normalmente tem muito acidente enroscando avental, enroscando roupa do cara nesse fuso. Tem torno que vai caindo ali um óleo ali para lubrificando a peça. Para lubrificando a peça, porque aquece, né? Tudo bem, então no torno a gente tem, ó, aquele usando a furadeira agora. Então é um equipamento que ele tem o seu risco ali, né? Ele não é um equipamento leve. Então o principal risco de enroscamento ali, nós temos riscos elétricos, como foi levantado, o risco de projeção de fagulhas, né? Pode acertar no rosto, no olho do cara. Então temos esses... Um acidente de torno acontece, eu trabalhei com torno. Até um pedaço aqui que eu perdi no torno. Um pedaço aqui, a ponta. Mas não doeu tanto, doeu mais depois no hospital, depois eu ia fazer a raspagem. Tinha 18 anos, tinha feito o Senai também, no emprego. Um dos acidentes que acontece muito é em relação à chave. Hoje tem automático, você é o CNC, isso aí foi em 96, 97. Deixava-se muito, esquecia muito se a chave. E ali você tem que apertar a castanha. Apertar a castanha e é uma coisa que você preocupado para não matar a peça, né? Para fazer a peça, e esquece a chave. Quando você a liga, ele espirra aquela chave. E esse cavaco é uma questão muito complicada. Porque ele, além do cavaco, ele queima, cai no olho, cai na orelha, no rosto, ou quando você encosta, pode o jaleco ali encostar na hora dele você estar olhando. E questão também em relação à peça quente. Hoje, a questão da lua, mas às vezes aquela peça está quente ali e aquela broca, dependendo ali, é uma broca fina, mas tem broca, depende do que você vai fazer um buraco maior. Aí é muita questão de quebrar essas brocas, espirrar também. Quebra, não é fácil. Isso aí, então, vimos que é bem perigoso o torno, né?
Vamos categorizar ele? Vocês acham aqui? Gravidade da lesão. Leva à morte, né? Lesão é grave, né? Frequência de exposição. É alta também, né? Ele tá o tempo inteiro mexendo ali. Agora aqui, é possível evitar o dano? Sim ou não? É só descuido ou é imprudência? Por exemplo, para o cara enroscar um avental ali no fuso do torno, é descuido ou é imprudência? Se ele enroscou um avental. Descuido? Não é uma imprudência ele estar usando a roupa inadequada? Então, mas é que às vezes você está usando aquele chalé de couro, né? Aquele aventalzão. Dependendo da peça, você vai usar aquele avental. Por causa do cavaco que espirra, né? E aí é onde que, às vezes você até amarra, mas você está tão ali para... Eu estou contando por experiência. Uhum. Você está tão ali focado naquilo que você está fazendo e ele solta aquela que vai atrás, que amarra ali, ele solta ali e ele... Uhum. Né? Então, mas veja, se a gente tiver com a roupa adequada, tiver o procedimento, né, só vai acontecer se o cara não estiver usando, né, a roupa adequada, enroscar o jaleco, enroscar aqui a barra da roupa. Então, o operador não é um descuido, seria uma imprudência ele estar usando a roupa inadequada. Né? Espirrar um cavaco no olho e cegar o cara, é descuido ou é imprudência? É imprudência, ele não está usando o EPI. Né? Então, pode acontecer acidente grave? Pode, mas aí nesse caso, diferente da prensa, né? Não é um descuido, é uma imprudência que vai ocasionar um acidente grave. Por isso que o torno ele é categoria 3, ele não é categoria 4, tá? Na hora que a gente vai fazer a adequação do torno. Então, a gente coloca o torno como categoria 3. Agora vamos analisar o HRN do torno. Probabilidade de acontecer um acidente, o que vocês acham? Muito provável, certeza, provável, alguma chance, possível? Possível? Acho que eu concordo com possível também. Por quê? Porque normalmente não é um operador, é um profissional que tem uma formação em tornearia, né, que vai estar trabalhando ali. Né? O índice de acidente com torno tem, mas não chega nem perto do índice de acidente com prensa. Né? Tanto que quando a gente vai fazer adequação em torno, cara, para que você vai mexer isso? Trabalha 30 anos aqui e não acontece nada. Então, nas estatísticas é menor o índice de acidente com torno. Mas, assim, é possível que aconteça. Né? É possível que aconteça. Então, falamos em 2 ali na primeira. Grau da possível lesão. Fatalidade, né? Pode acontecer até a morte, se o cara enroscar e for puxando ali, então a lesão é complicada. Frequência de exposição, né? Constante, né? Se o cara vai usar a máquina, ele está exposto, não tem segredo, né? Constantemente. E agora, pessoa sobre risco, é uma também, não tem como operar em mais de uma pessoa ao turno. Então a gente tem aqui 2, 15, 5 e 1, né? Para a gente preencher. 2, 15, 5 e 1. Me ajudem aí. 2, 15, 5 e 1. Então temos um grau alto aqui para o torno também. Categoria 3. Categoria 4 aqui na dobradeira. Vamos agora para nossa furadeira. Opa. Furadeira. Além desses riscos, mais algum? Projeção de cavaco. O que mais? Enroscamento, perfuração. Se a gente for ver, é parecido com o torno, né? A diferença é que agora não é a peça que fica presa, mas é a ferramenta, e a ferramenta que está girando ali. A chance de enroscar é um pouco menor do que enroscar na castanha do torno, mas também tem essa chance ali, né? Então nós temos a nossa furadeira aqui também, né? O equipamento que esse é mais conhecido de todo mundo, né? Furadeira de bancada. Para a gente categorizar ela, grau da possível lesão. É só leve? Não, mas o risco de ela esquentar e acabar rompendo. Eu acho que é só. Rompendo também? Será que se o cara tiver com uma luva, enroscar e torcer, não tem chance de quebrar o braço dele? É, o dedo.
Quebrar o dedo, quebrar o braço. Mas isso é reversível. Né? É isso que eu ia falar. Eu acho que ainda não chega a ser tão grave assim. Porque eu tenho lá e eu tive algumas situações. Lógico, né? O torque dela também influencia bastante. O torque da nossa lá é bem fraco. Já chegou a enroscar. Tem algumas furadeiras que ela tem, se você avaliar que aquelas de polia mesmo, às vezes você segura na mão ela. Aí beleza. Mas uma furadeira industrial, ela tem mais força, você não vai conseguir segurar assim. Então se ela puxar, ela pode quebrar dedo, pode quebrar braço. Tem situações que a menina enroscou o cabelo. O cabelo também. Puxou o couro cabeludo. A furadeira também, a questão é a peça que você está trabalhando com ela. Porque você, o jeito que você está furando aqui, você está pressionando a força aqui. Dependendo da peça, se você trava ela, tiver um travamento, para se você estiver segurando, dependendo da peça, ela vai subir junto. Pode subir junto. Mas tem gente que faz isso de graça também. Pega a peça e já vai nem super. Então assim, entendo que é mais difícil de acontecer uma lesão grave, mas ela tem potencial. Lembra que a gente falou que a gente tem que avaliar isso do leve ou grave, a gente tem que avaliar se a máquina tem potencial para fazer isso? Então ela tem força, né, para causar uma lesão grave. Então a gente não pode colocar como S1 aqui, temos que colocar como S2 e olhar as outras coisas. A frequência de exposição, também é a mesma coisa, é alta. Toda vez que o cara for operar, ele vai estar se expondo, né? E a possibilidade de evitar lesão, aí sim, né, ela vai acontecer com imprudência, né? O cabelo, tá preso, solto o cabelo, né? O cara usou luva na furadeira, tem chance de enroscar, o cara não prendeu a peça. Então são condições ali que teve que haver uma imprudência, né? Não foi só um descuido que ocasionou. Então ela é uma categoria 3 também, né? Furadeira assim como o torno. Mas, agora quando a gente vai ver o HRN, vocês concordam que a chance de acontecer numa furadeira um acidente é menor do que no torno? Sim. Se a gente pensar intuitivamente, assim parece menor, né? Vamos montar aqui para ver se dá isso mesmo? Vamos lá. O que vocês acham que é a probabilidade de ocorrência? Possível, improvável? Possível, né? Beleza, possível também. Grau da possível lesão. Bom, eu acho que aqui na 1 ali, ó, pode ter uma. Aqui fica mais fácil da gente ver, né? Lá, só na outra do S1 e o S2 não está tão quantizado, né? Aqui fica mais fácil para a gente trabalhar. Eu também colocaria como 1 aqui, fratura leve de ossos, dedos da mão e dos pés. Dedos da mão, no caso, né? Então a gente já está ali em 2, 1. Frequência de exposição 5, né, constante, não tem jeito, e o número de operadores 1. Então, a gente vai lá para a gente colocar a nossa furadeira, 2, 1, frequência de exposição 5 e o número de operadores 1. Ó, já deu só a tensão ali, tá vendo? Eu esqueci da tabela, a Tabela, a tensão, ela tá, é raro, baixo, atenção, significativo, alto, extremo. Então a tensão está lá, é o terceiro. Terceiro grau. Ali. Beleza? Apresenta risco e potencial. Agora vamos ver a próxima aqui. Nossa prensa hidráulica. Prensa esmagamento. Né? Enroscamento também, parte de polia que pode estar exposta, risco elétrico. Ejeção de fluidos. Aqui eu coloquei um asterisco na ejeção de fluidos porque nós temos 2 modelos de prensa. Nós temos o modelo de prensa hidráulica e temos o modelo de prensa chaveta. A prensa chaveta não tem esse risco de ejeção de fluido porque ela é só o motor elétrico ali. Tá? Só aproveitando o gancho e voltando, na questão da dobradeira, que a gente falou lá da Gabriela, lá eles tinham uma dobradeira que era uma dobradeira mecânica. Né? O que é uma dobradeira mecânica? Ela tem o motor que gira as polias ali, e tem uma cinta que acopla e faz descer a polia. A hora que você mandou descer aquilo, não tem o que pare aquela dobradeira. Não tem o que pare, ela vai descer e vai voltar. Ela vai descer e vai terminar o ciclo. Dá para adequar uma máquina dessa? Impedir o trajeto? Alguma coisa com mais resistência que o motor só. Travar o motor? Se tiver algum avanço do sistema do raio. É que o motor, ele gira algumas polias, que é um volante enorme de inércia, né? Então travar o motor só, já foi transmitida a energia, ele não tem como, teria que travar essa polia. Mas fazer freio numa polia dessa é inviável, assim, já adianto para vocês, não tem como, é um volante enorme de inércia ali, você não consegue frear. Então assim,
a gente tem que assumir que ela começou, ela vai terminar o ciclo. Quando eu tenho máquina com inércia, qual que é a minha única alternativa se eu não consigo frear? É grade, né? Que só pode abrir se a máquina estiver parada. Eu consigo ter uma dobradeira com grade? Não dá, né? Como que eu vou dobrar uma chapa se eu estou fechando a frente dela ali? Não tem jeito, né? Uma prensa que ainda eu vou fazer um furo, eu consigo fazer só a abertura, passo ali e faço o furo. A dobradeira, ela necessariamente ela vai ter essa movimentação, então a prensa vai subir. Não tem como eu fazer um rasgo, alguma coisa assim, porque a chapa vai subir. Então, dobradeira mecânica, quem tiver dobradeira mecânica que não seja hidráulica ou que não seja freio e embreagem, né, que for acoplamento por cinta, fuso ou qualquer outra coisa, essa máquina não dá adequação, tá? Esse tipo de máquina não tem jeito de fazer adequação porque você não consegue frear ela. Né? A prensa chaveta, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, o único jeito de fazer adequação nela é enclausurando, ou seja, o cara não pode chegar na zona de risco, porque você também não para ela, não tem como você frear. Ela começou o ciclo, ela vai terminar. Então você tem que estar com tudo fechado para o cara não chegar na zona de risco, que passe só a peça ali e ainda assim, prensas chaveta não é todo tipo de material que vai dar para fazer, né? É algum material ou outro que você consiga fazer um túnel, alguma coisa assim que você coloque e não chegue com a mão. Então tem essa particularidade. Mas aqui vamos falar da prensa hidráulica aqui. A nossa prensa hidráulica, ela, para a gente fazer a categorização dela aqui, né, eu acho que está fácil essa para a gente dar uma aceleradinha, ela vai ser categoria 4, né, gravidade da lesão alta, frequência de exposição alta e não tem como evitar o dano. Aí beleza, vamos fazer o HRN dela, será que vai dar diferente? Qual que é a chance de acontecer o acidente? Lembra que eu comentei que prensa é um dos maiores índices de estatística de acidente. Né? Certeza? Certeza ou muito provável? Estamos entre os dois aí, né? Certeza, né? Vamos colocar como certeza ali. Tragédia anunciada. O grau da possível lesão. Vocês viram que essa prensa, pelo desenho ali que a gente tem, é alto o martelo, né? Diferente da dobradeira que é pequenininho, que só cabe o braço, essa se o cara deitar ali com o corpo, o cara deitou a cabeça ali para soltar alguma coisa no martelo, na hora que ele está soltando o calço. Também tem esse risco. Né? Então, essa prensa também ela pode causar fatalidade. Por quê? Porque a abertura é grande, né? Dá para o cara entrar com o corpo. E a gente já viu vários casos, né? Do pessoal fazendo uma manutenção, o cara entrou ali e aconteceu isso. Ah, aconteceu porque alguém acionou? Não, porque aquele martelo tem um peso, né? E só o peso daquilo ali já tem essa força suficiente para esmagar. Né? Então, numa manutenção, soltou uma mangueira, desceu. Por isso que a prensa precisa ter sempre o calço. Toda vez que for fazer manutenção, você tem que calçar ela com algum dispositivo que sustente o peso desse martelo. Ele tem que ser dimensionado e projetado para isso, para não ter esse risco do peso esmagar o cara, né? Em prensas grandes. Beleza? Então, 15 aqui, né? Temos 15, 15, constante, 5 e 1. 15, 15, 5 e 1. Vamos ver quanto vai dar? Nossa prensa aqui, 15, 15, 5 e 1. Deu extremo também, né? Vou replicar para as duas aqui. 15, 5 e 1. Beleza. Agora... Oi. Opa, até mais, Juliano. Até mais, gente. Aqui um exemplo de uma prensa hidráulica trabalhando. Ela está fazendo furação numa peça. Essa é um pouquinho menor, né? Essa daí é mais... Só que imagina que tudo isso aqui de baixo, quando ele vai trocar a ferramenta, sai. Então tem um espaço grande aqui. Se o cara estiver mexendo em algum parafuso, ele consegue entrar com a cabeça aí, né? Fazendo estampagem na peça. Olha lá como ele vai ajustar. Às vezes ele arranca essa ferramenta. E esse martelo, um bloco de ferro pesado, ele tem essa força para causar esse esmagamento. Então a gente montou aqui o nosso cronograminha da prensa. Linha de pintura. Deixa eu mostrar uma... Todo mundo conhece linha de pintura? Vocês têm lá na linha de pintura? Aqui ó, um exemplo de uma linha de pintura. Pendura a peça, ela vai passando, aí depois ela passa na cabine de pintura. Deixa eu avançar um pouco. O cara joga o pó da pintura eletrostática ali
e depois ela passa no forno, onde ela vai aquecer para a pintura de fato aderir ao produto. De bate pronto, assim, que riscos que vocês enxergam aqui nessa máquina? Risco químico, né? Térmico também, né? Ela passa num forno aqui de aquecimento. Risco de cair as coisas em cima. Não tiver preso bem preso, né? For peça pesada. Aqui, né, tá vendo umas cadeiras que parece ser leve, né? Mas às vezes o cara tá pintando chapa, tá pintando alguma peça grande, né? O que mais? Tem risco de enroscar a hora que o cara for pendurar a peça aqui andando? Isso tem muito em abatedouro. Vocês já viram abatedouro de frango? O cara pendura frango ali? Já teve gente que perdeu o braço, perdeu o dedo, porque enroscou ali, foi levando a pessoa, não tinha como parar, chegou no final da linha, arrancou o dedo. Então isso aqui também, por mais que seja lento, se enroscar nesse ganchinho aqui, vai indo. Se não tiver alguém que ajuda ali, alguém que para a máquina, né? Então também tem esse risco de enroscamento. Aqui o risco químico, né? Insalubridade, se o cara não estiver usando o EPI adequado. Beleza. Então nós temos aqui a nossa linha de pintura. Vamos categorizar ela. Risco de enroscamento, o arraste, né, se o cara prender ali, riscos químicos, riscos elétricos também. Lesão, grave ou leve? Grave, né? Dá pra, enroscou ali, dá pra arrancar um dedo, né? Temperatura também, se o cara entrar lá no forno, né? Também que é difícil de acontecer, mas se o cara entrar... Então o risco é grave, né? Frequência de exposição. É alta também, né? O cara tá ali o tempo inteiro interagindo com a linha, né? Pendurando peça ou passando produto. Agora, é possível evitar o dano? Sim. Não é com descuido que vai acontecer, é só com uma imprudência, né? Uma imprudência mais grave ali pode acontecer um acidente, né? Então, a gente tem aqui uma categoria 3 nessa máquina também. Agora, e o HRN dela? Qual que é a probabilidade de acontecer um acidente? Alta. Alta? Vocês acham que é alta? Não? Sim ou não? Provável? Será que é provável? É bem lento aquele movimento, né? O cara enroscar ali, andar até o final. O cara entrar dentro de um forno, o que ele vai fazer lá dentro do forno, né? Eu acho que é improvável, né, de acontecer. Pode acontecer, né? Mas aqui para mim estaria entre improvável ou possível. O que vocês acham? Possível. Colocar como possível, então? Colocar 2? A gravidade da lesão aqui. Aí, por mais que seja muito difícil, pode até acontecer a fatalidade, né? Se arrastar o cara para dentro do forno, por exemplo. Então, 15. Temos 2, 15. A frequência constante, 5. E agora, numa linha dessa, quantas pessoas será que trabalham? Bastante, né? De 3 a 7? Acho que, né, não é uma linha tão grande. Vamos colocar de 3 a 7, então. Então, a gente tem aqui 2, né? A gente tem 15, a gente tem 5 e a gente tem 2. 2, 15, 5 e 2. Vamos lá fazer nossa tabelinha aqui, linha de pintura. 2, 5, 15 e 2. Muito bem, nossa categoria 3 aqui. Categoria 4, categoria 4, categoria 3. Deu alto aqui também, né? E agora, por último aqui, a nossa última máquina, terminou o ciclo, produto pronto, ele vai lá para a paletizadora, né? Ele monta o pallet e aí ele envolve. Já viram essas máquinas trabalhando? Todo dia? Deixa eu voltar aqui. Aqui uma envolvedora. Essa máquina aqui. É igual... É bem comercial a máquina, né? Então o cara aciona ali, ela vai rodando a base e vai envolvendo com o filme, né? E aí esse cara vai subindo e vai envolvendo o pallet. Então, a paletizadora, que risco tem nessa máquina? O cara ser prensado junto com o filme? Normalmente o filme...
cair, o impacto do cara tá andando e bater nele, o pallet. Uma das Tem o questões. risco de se o cara Atenção também, né? Que pode o cair tudo também. cara foi tentar arrumar alguma coisa ali, tá caindo pra arrumar, ele vai enrolar ali naquela ali, qual que é o, aí também não sei qual que é o grau daquela, que tá aquela prensa, enquanto que tá imprimido aquilo ali, né? A força disso aqui, força, né? É. Apertar muito. Teve um cliente já que ele falou pra gente que ele tinha muita preocupação com essa máquina do cara ficar sufocado nesse plástico aqui. Mas assim, é difícil, né? O cara pode rasgar o plástico ali, né? Só se o cara... Aí fala, mas se o cara tiver um mal súbito e cair ali no pallet... Pode acontecer, mas é difícil. Mas pode acontecer, né? Agora, para um risco alto é de, por exemplo, o cara esmagar o pé no pallet, por exemplo. Também, agarrar o pé no pallet. Quem mexe com isso é transportador e sempre um desavisado com o pé ali de fora. Uhum. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver que legal que é a diferença da categorização para o HRN. Quando a gente vai pegar, tem arrasto, impacto, né, riscos elétricos, quando a gente vai pegar a categorização dessa máquina, a lesão dela pode ser grave? Ela tem força, lembra da força da máquina? Ela tem força, ela gira um pallet pesado daquele, né? Então ela tem força. A chance de acontecer uma lesão grave é pequena, né? Às vezes o cara, sei lá, tá com aquela tampa aberta, lá embaixo tem as engrenagens, o cara enrosca ali o pé na engrenagem e acontece uma lesão grave. Vai acontecer isso facilmente? Muito difícil. Mas assim, a gente tem que olhar se tem chance de acontecer lesão grave ou não. Então essa máquina, pela força que ela tem, ela não vai causar só uma lesão leve, ela pode causar uma lesão grave. Por isso que aqui na categorização eu tenho 50-50, né? Eu não tenho... ou é grave ou é leve, eu não tenho níveis igual lá no HRN. Então aqui eu tenho que colocar S2. Aí eu olho para a próxima, frequência de exposição. É alta também, porque toda hora o cara tem que entrar ali para colocar o pallet. Depois o P2, que aí sim, né, sob certas condições, procedimento, treinamento, tudo, é muito difícil de acontecer o acidente, é possível evitar. Então essa máquina é uma máquina categoria 3, por mais simples que ela possa parecer, né, por mais difícil que possa acontecer um acidente nela, ela tem uma categoria 3. Agora, o HRN dela, esse já não vai dar tão alto. Por quê? O que vocês acham a probabilidade de acontecer um acidente? Altamente improvável ou improvável? Improvável? Vamos colocar improvável? Eu concordo também. É improvável, né? Pode acontecer, mas é improvável que aconteça, né? O acidente, o que ele causaria ali? Uma fratura, vamos dizer, o pallet girando, bate, derruba. Uma fratura leve ali, né? Vou colocar 1 então. A gente colocou 1,5, 1. A frequência de exposição 5, né? E é uma pessoa. Então a gente tem 1,5, 1, 5 e 1. Aí a hora que a gente preenche aqui, 1,5, 1, 5 e 1. Aí a gente vê que deu a tensão aqui também. Né, porque ela deu o total, deu 7,5, né, deu acima de 5 lá, então ela deu a tensão. Né? Mas ainda assim, ó, essa furadeira e paletizadora, a gente já percebeu que por mais que seja categoria 3, elas não são tão críticas no meu processo ali. Né? Então, agora se eu for pensar num cronograma de adequação, o que eu privilegio? Normalmente o pessoal, vamos pegar as categoria 4 primeiro. Né? Mas nem sempre eu preciso pegar as categorias 4. Né? O que eu devo olhar aqui para fazer meu cronograma é o HRN e não a categoria de máquina. Então você vê que uma linha de pintura, por exemplo, ela é categoria 3, mas ela deu alto também. Né? Você vê o torno, categoria 3, mas também deu alto. A outra ali deu extremo, né? A guilhotina deu extremo aqui. E essa outra prensa hidráulica deu extremo. Então nós começaríamos aqui na guilhotina, na prensa, né? Selecionaria as duas. Depois o que é alto aqui, né? Dobradeira, torno, linha de pintura. E por último o que é a tensão, né? Furadeira e paletizadora. Eu poderia considerar também pelo tanto de pessoas que trabalham na máquina. Então, o tanto de pessoas que trabalham na máquina, ele já entra como um critério para definir o HRN. Né? Por isso que aí, a partir do momento que a gente definiu essa escala do HRN, fica fácil da gente determinar o cronograma aí. Né? Então, voltando aqui, como que eu
determino o cronograma? Eu priorizo o HRN, né, que ele vai me dizer esses níveis de risco que a máquina está, esse grau de risco. Né? Outra coisa que é importante eu olhar, disponibilidade de investimento, né? Quanto que custa cada máquina, quanto que eu tenho para investir na empresa, né? Como que eu vou atacar isso, eu tenho que fazer um cronograma pensando nisso. Outro ponto importante, disponibilidade de máquina. Né? É fácil você parar uma máquina na sua linha de produção? Então eu vou ter que olhar para isso também. Às vezes eu tenho parada programada da máquina no final do ano, só que o HRN dela deu mais alto. Eu vou fazer uma parada agora, posso esperar até o final do ano, como que eu vou negociar isso? Então é uma coisa a se levar em conta também, essa disponibilidade de máquina, disponibilidade de recursos, de equipamentos. Né? Às vezes você tem uma dobradeira, por exemplo, a gente tem que usar um sistema laser nela. Isso é prazo de entrega longo, né? Então às vezes você não vai conseguir, tem cliente que às vezes está com problema lá, não, preciso fazer essas máquinas, vem aqui, e aí você orça para o Clara, se eu aprovar hoje, quando você consegue finalizar? Calma, tem que fazer análise, tem que fazer projeto, tem que comprar material, mas você não consegue terminar semana que vem, já ir montando? Não é assim, né? Então também a gente tem que olhar esse cronograma de entrega de materiais, né? Muita coisa, por exemplo, para o dia a dia, relé, sensor, cortina, botão de emergência, tudo isso a gente mantém em estoque, é fácil de conseguir. Agora um sistema laser para dobradeira, isso é uma coisa cara. Normalmente a gente nem revende esse sistema, a gente passa para o cliente comprar direto do fabricante, que é a Shimerso, porque é mais de 40 mil o sistema. Né? Então você compra, você revende, imposto, tudo, acaba que fica mais fácil trocar a máquina do que você adequar, né? Quando você vai fazer a adequação. Então é um equipamento caro, prazo de entrega 120 dias, por exemplo, então eu vou ter que levar em conta isso, esse prazo de entrega. Máquinas para área classificada, que eu preciso colocar um sensor EX, por exemplo. Um sensorzinho desse aqui, um magnético comum, ele vai ficar na casa aí de uns 300 a 400 reais para você colocar um sensor desse. Um sensor EX é uns 3 mil reais. Né? O sensor magnético de segurança EX. Por quê? Porque ele é diferente para não ter esse risco de explosão. Importado, prazo de entrega longo também. Então, se o equipamento for EX, a gente já tem que observar tudo isso. Por isso que é importante a gente sempre fazer esse cronograma detalhado ali de adequação. Né? Quando tem uma interdição do equipamento e o prazo para adequação é longo, existe forma de fazer alguma coisa para mitigar o risco em folha de operação e para liberar? Processo de adequação? Olha, é difícil. Você pode tentar negociar com o fiscal, mas é difícil. É difícil. Os casos que a gente pegou de cliente com interdição só liberou depois do laudo. Né? Teve que fazer tudo, fazer o laudo, aí enviar tudo para o fiscal, aí ele marcou a nova visita e a hora que ele viu e aprovou, aí liberou a desinterdição. Né? Não teve nenhum caso que ele aceitou parcial, assim, uma liberação. Se demorar 4 meses ou 5 meses para executar um projeto, fica interditado esse prazo. Meses. Que a gente teve caso de interdição, um caso crítico na Atlas Schindler aqui, por exemplo, né, que é uma empresa grande aqui de Londrina, mais de 16 equipamentos eles interditaram, só a hora que acabou. Eles tiveram que terceirizar, fazer fora parte do processo, enquanto isso, né, e fizemos uma força-tarefa lá para conseguir liberar, mas foi só depois da hora que acabou. Maringá também a gente teve casos de cliente com interdição, só a hora que terminou. Então é difícil conseguir isso. É mais fácil não esperar uma autuação. Se, por exemplo, ele chegou e ele interditou para liberar só a hora que estiver pronto. Agora, se ele chegou, você falou, eu tenho minha prensa, ela não está 100%, mas eu já coloquei uma cortina de luz aqui e ela já minimiza o risco. Aí o fiscal tende a ser mais brando. Fala, não, tudo bem, você pode continuar trabalhando com ela e você tem um prazo para terminar agora. Agora, de interdição é difícil liberar, porque é aquele negócio. A interdição, ele viu, ele interditou. Se ele libera e acontece um acidente, ele também pôs o nome dele ali, né? Então, por isso que eu acho que é muito difícil um fiscal liberar assim, sem estar 100%. Mas ele pode interditar de cara, então, um prazo? Depende da avaliação dele. Se ele considerar que é risco grave e iminente, né, que seria, por exemplo, na nossa categorização lá, o muito provável de acontecer, ele vai interditar. Se ele considerar, não, tem uma chance, mas dá para ir trabalhando, aí talvez ele não interdite. Agora, prensa, guilhotina, dobradeira, não tem choro, vai interditar. Vai interditar. Sobre a norma, você falou que se uma máquina vem da Europa, depois de 2019, a normalização dele lá já vale para nós. Isso. Equivale as duas? Aqui é mais rígido, é mais rígido? Não, é muito parecido, é muito equivalente, sim. É que, por exemplo,
o que a gente teve que fazer, até o exemplo do Juliano, as injetoras que eles tinham, ela vinha com sensor de segurança, ela vinha com CLP de segurança, vinha com muita coisa. A diferença é que a forma de ligação do sensor, o sensor estava na automação, a automação falava com a segurança falava na válvula. E a norma brasileira fala que o sensor tem que não ir na automação, tem que ir na CLP de segurança direto. Então era tipo assim, funcionava perfeito. Ia ter um acidente? Dificilmente. Mas tinha essa divergência técnica ali que a gente teve que fazer essa mudança para atender a norma brasileira. Hoje, se vier assim, não vai precisar mais, porque se a norma europeia falar que está beleza, está beleza. Então, mas aí ele vai ter que ter todas essas certificações da norma europeia e vai ter que ter traduzido o manual. Esse cliente que a gente atendia, atende ainda muito de Maringá, quando ele vai fazer importação, ele sempre consulta a gente, aí a gente passa as diretrizes para o fornecedor dele de importação, e aí até a ZHM já vem traduzido em português, toda a sinalização em português, o manual, para ele não ter problema. Aí chega a máquina aqui e está beleza. Então isso no processo de importação é legal ter essa tratativa, porque enquanto o cara está fabricando a máquina é fácil fazer qualquer coisa. Depois que o cara mandou lá, sei lá, da Alemanha, da Itália, mandou aqui para o Brasil para o cara vir aqui mexer, e normalmente o fabricante não abre a programação para você acessar, e custa caro. Beleza? Gente, a gente tem um tempinho ainda. Se vocês têm mais dúvidas, gostariam de perguntar alguma coisa? Vou começar lá depois. Pode falar. Qual é a diferença entre o relé e o CLP? Diferença entre o relé e o CLP? Tá, ambos são interfaces de segurança, que é aquela que processam o sinal. A construção eletrônica deles também tem a duplicidade, tem a diversificação, todas aquelas características. A diferença do relé é que ele é dedicado. Por exemplo, um relé de segurança, ele tem um modelo principal lá, o SRB 301 que a gente usa da Shimerson. Ele serve para você ligar um sensor, ele serve para você ligar uma cortina de luz, para você ligar um botão de emergência. Mas esse mesmo relé não serve para o comando bimanual, que é o que ele comentou aqui. Para o comando bimanual você vai precisar de um outro relé, que é um relé de simultaneidade, para você apertar os dois juntos. Não serve para um tapete de segurança, por exemplo. Para o tapete de segurança você vai precisar de um relé dedicado para ele. O CLP ele já é flexível, você pode ligar qualquer coisa nele. E aí você faz a programação dentro dele de jeito que você quer que ele funcione. Então, o CLP eu posso colocar um bimanual e botão de emergência também? Pode. Ele tem várias entradas, e você liga ele na entrada do CLP e configura. Então o CLP ele é programável e você consegue configurar ele. Ele é mais caro que o relé, certamente, só que ele te dá essa flexibilidade. O pessoal sempre fala, a partir de quantos relés compensa usar CLP? A gente nunca fez essa conta, falar a partir de 7 relés é melhor usar CLP. Não, acho que não é viável, porque o CLP ele tem 14 entradas, então ele substituiria teoricamente 7 relés em categoria 4. Só que a gente não usa o CLP para substituir o relé, só por quantidade, a gente usa por função. Então eu uso o CLP quando eu preciso de uma função dedicada. Por exemplo, aquele monitoramento de inércia é um outro relé específico, que esse é bem caro. Enquanto um relézinho normal de sensor, ele custa na faixa aí de uns R$700, por exemplo, esse de inércia é quase 3.000. E o CLP pode fazer a função dos dois. Então eu consigo integrar ali, usar o CLP e me resolve. A gente sempre usa pensando em função. Eu vi que ali no exemplo da máquina de pintura, o HRN foi considerado o risco físico e o risco químico. O risco químico é que o risco químico, normalmente, você não trata com uma adequação de medida coletiva. Você vai tratar com contenção, você vai tratar com utilização de EPIs, seria outra forma de tratamento ali, Não vai ter um sensor que você vai colocar lá que vai abrir uma porta e vai eliminar o risco químico. Vai ser a utilização de máscara. Então são outras medidas ali que a gente coloca. O risco químico, informação a parte química, você trata ele ou por meio de análise de acidente, por exemplo, pega um ácido, por exemplo, ácido sulfúrico 98. Se você tocar, vai corroer. Ou você vai tratar ele por meio de agente de saúde, como a volatilização dele, ele pode gerar vapores daquela substância que está líquida no processo. Então você vai tratar como meio de acidente, contenção de contato, ou como meio de volatilização do processo respiratório, ou eliminação dele do processo por meio de automação, tubulação. Isso aí, muito obrigado. Então é por essa forma, A gente vai olhar mais para os dispositivos de segurança, normalmente, via de regra. Claro que você tem que olhar para a máquina como um todo,
Numa apreciação de risco, né, global, a gente ia estar falando, olha, aqui você tem que utilizar EPI, aqui você tem que fazer uma contenção. Né? Como aqui no foco a gente está mais em olhar para os dispositivos de segurança que a gente vai instalar, né, cortina, o relay, tudo isso que é, vamos dizer assim, não a parte mais importante, mas é o que mais se tem na NR12, né? E é o que mais está atrelado ao trabalho de projetos ali. Né? Normalmente esse risco químico que existe, o pessoal da segurança já acaba tratando com procedimentos lá dentro do cliente, né? Dentro da área do cliente. Agora, quando você entra com a parte de mecânica, de elétrica, aí você precisa dessa parte de projetos aí para resolver. Então o nosso foco é um pouquinho diferente nessa... Tchau. Nesse treinamento, mas é por isso. Então, a parte química também, eu fico com isso aqui. Você tem lá tanques e há a possibilidade de o sensor de leitura do tanque não estar funcionando, de nível, sensor de nível, e o tanque transbordar com o PHP no caso lá tem nosso sulfuro 98. Então aí foi instalado próximo ao tanque também, botão de emergência. Caso o sensor não leia, você tem um acionamento manual do botão de emergência no painel próximo onde o operador fica fazendo a descarga do caminhão. Sim. Então essa parte de adequação também, voltando para o tanque, mapas, entra na parte do risco químico também. Do transbordo, né? É que normalmente essa questão do transbordo do tanque se utiliza o ladrão, igual de caixa d'água, sabe? Você tem uma válvula de contenção ali que transbordou, ela joga para outro lugar que aí vai estar contido o risco químico, né? Porque se depender, começou a vazar, bateu a emergência, é mais simples você fazer só um transbordo ali no tanque, né? Normalmente você tem isso aí. Aí, indústrias onde tem essa questão do risco químico, tem sempre as áreas de contenção também. E aí também para, beleza, aconteceu, pegou o produto, tem que ter aqueles chuveiros onde o pessoal vai lá se lavar, né? Então você vai criando essas medidas administrativas extras ali. Com esses equipamentos, pela sua experiência aí, que você tem na área aí, com esses equipamentos de proteção aí, cai para quanto por cento do risco? 100, 90, 100%? Tá, vamos lá. Então, a gente sempre faz o tratamento a partir do HRN. Uma prensa hidráulica, por exemplo, quando você faz a solução, vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho da prensa. Você vai fazer um investimento, vai em qualquer compensa, vai, quantos por cento vai cair? Ó, 90%? aqui a prensa, o que a gente faria nela para adequar? Como ela é uma prensa hidráulica, eu tenho um freio confiável, né? Então, para eu deixar ela flexível, eu ponho uma cortina de luz na frente, onde o cara vai alimentar ali. Coloquei uma cortina de luz monitorando. Atrás eu fecho. Se eu precisar, por alguma razão, acessar a traseira dela para remover ferramenta, alguma coisa, eu coloco uma porta atrás com sensor. Se não, eu só fecho proteção fixa mesmo. E aí eu tenho a cortina na frente, ele invadiu, eu vou parar a máquina. Né? Eu tenho uma proteção atrás, que ou ela é fixa, não tem como ele acessar, ou ela é móvel, e se ele abrir, vai parar a máquina também. Né? O risco elétrico, eu trabalho com painéis fechados, com fecho para não deixar o cara abrir, tensão no botão, eu trabalho com 24 volts só para não ter como o cara levar choque. Né? As mangueiras, eu coloco aquela trama de proteção, que se a mangueira por acaso furar, ela não vai chicotear, ela vai ficar presa ali, né? Eu coloco contenção para não deixar acertar o cara. Então, eu coloco o calço para na etapa de manutenção o cara utilizar o calço ali travando o martelo. E aí eu coloquei um monte de dispositivo de segurança. Imagina que o bimanual para acionar, para descer. Agora vamos fazer de novo o HRN dela pensando que ela tem todos esses dispositivos de segurança. Vamos lá. A categoria não muda, continua sendo categoria 4, mas agora ela tem cortina, tem um monte de coisa. Qual que é a chance de acontecer um acidente? Ele invadiu a cortina, opa, parei aqui. Eu tenho um bloco hidráulico com 2 válvulas em redundância que não deixa o cilindro descer. Qual que é a chance de acontecer daquilo ali esmagar o cara? Altamente improvável. Altamente improvável? Ou quase impossível, ou altamente improvável. Né? O que precisaria acontecer? A cortina falhar? Essa cortina falha? Lembra que ela tem redundância, ela tem autoteste, componente diversificado. Pode ser que ela falhe? Pode, mas é 0,0001% de chance dela falhar. Então é pequena a chance dela falhar. Né? O bloco hidráulico monitorado pode falhar? Pode, mas é difícil. Uma queda de energia, Isso que eu ia falar agora. uma queda de energia poderia dar alteração nessas máquinas? O que segura o martelo dela? É a válvula hidráulica, certo? A válvula hidráulica, isso é uma característica importante, tanto hidráulica quanto pneumática, sem energia ela tem que estar fechada. O que é fechada? Não deixa passar óleo. Então, não tenho energia, não passa óleo. Né? Então ela fecha. Ela fecha. Caiu energia, ela fecha e não deixa descer. E aí, isso é um conceito para todo o sistema de segurança. Sem energia, fecha. Então já é para segurança
É isso aí. É isso aí. Ele tem sempre essa característica. Ah, rompeu um cabo, fecha. Tanto que o sensor, ele aqui, ele para estar fechado, ele tem que estar atuado. Eu abri, ele abre os contatos. Eu cortei o cabo, ele abre os contatos. Eu nunca posso usar uma lógica diferente dessa. Né? Eu não posso usar, mas eu inverto lá no sinal. Não pode, porque aí se romper o cabo, você perde a segurança. É quase impossível, né, de acontecer um acidente, porque a chance de falha é muito pequena. Vai ser como? Se alguém for lá e burlar um sensor, cara. Né? O cara da manutenção for lá, burlou um sensor, burlou. Então, assim, burla, é um ato intencional ali, você quer que alguém se machuque. Né? Grau da possível lesão, ele continua alto, né? Continua o mesmo, ainda continua tendo fatalidade. Frequência de exposição continua a mesma, né? E o número de pessoas sob o risco continua a mesma. Só que agora a gente está, sei lá, em 0,33 ali. Então o nosso HRN vai lá para baixo, ele vai ficar quase raro. Vamos simular ali para a gente ver? A nossa prensa aqui, ó. O objetivo da definição da HRN é só você ter um parâmetro para ver o quanto reduzir o pós-controle, né? A eficácia do controle. Isso aí, ó, caiu para baixo. A categoria nunca vai ser alterada, depois que você define a categoria da máquina. A apreciação de risco, o levantamento dos riscos, é só para você definir depois qual vai ser as sugestões de implementação na máquina para neutralizar ou reduzir aqueles riscos. Isso, a apreciação ela tem as 3 etapas. Né? Você identifica o risco, você categoriza e você propõe soluções. Você tem que cumprir essas 3 etapas. A categorização é no HRN, é isso? No HRN e na NBR 1453, você tem que fazer as duas. Tá. O mais importante da apreciação é a 1453, porque é o que vai determinar o que você vai precisar de projeto. O HRN é um extra ali, vamos dizer, que a gente coloca para a gente ver o quanto eficaz foi. A categorização da máquina também vai definir o tipo de componentes que vai no projeto. É isso aí, é isso aí. Categoria 1 mais simples, categoria 4 mais complexo. Você apreciação do risco, né? Engenheiro mecânico e eletricista, é isso? Os dois. Os dois, tem que fazer os dois. Beleza? Então, a gente percebe que quando a gente adequa, o HRN baixa. Né? Então, essa é a ideia, baixar o HRN. Vão ter situações, vão ter máquinas, aqui é legal falar esse exemplo para vocês, que eu preciso acessar com máquina rodando. Não sei se alguém já teve esse caso, pegou alguma máquina assim. Que eu não posso, eu tenho sensor, mas se eu abrir eu não posso parar a máquina. Sim. A indústria que a gente trabalha, máquinas de fraldas, tem que acessar ela em funcionamento. E aí, o que a gente faz? Eu não vou conseguir reduzir tanto assim o HRN nesse caso, mas, né, a norma entende, porque, por exemplo, tem máquina que se eu não acessar com ela rodando, eu não consigo operar ela, eu não consigo ajustar, não consigo pôr ela em marcha. Né? E aí existe o estado da técnica, que também dá para a gente falar muita coisa sobre esse assunto, mas falando de forma mais breve. O estado da técnica, ele leva em consideração que as características da máquina não permitam parar, não pode ser migué. Tem que ser, eu não posso parar mesmo a máquina, senão eu não produzo. Então temos que justificar. Aí eu vou ter que colocar, eu não tenho um recurso técnico que eu consiga monitorar. Né? Eu não tenho um recurso técnico, por exemplo, não existe uma cortina de luz que perceba a mão, mas não perceba o ferro, por exemplo. Né? Igual a prensa, se eu quiser alimentar com ferro, aí ela percebe o ferro, mas só que ela diferencia ferro de braço. Não existe isso. Então não tem um recurso técnico que eu possa colocar ali para monitorar se tem uma mão de alguém ali ou não. Não tem um recurso técnico ainda. E aí eu tenho que acrescentar todas as medidas possíveis. Quais são medidas possíveis? Redução de velocidade, por exemplo. Então, eu não vou parar ela, mas eu vou reduzir a velocidade. Eu vou utilizar uma botoeira homem morto. Vocês já ouviram falar desse componente? Botoeira homem morto é uma botoeira de 3 estágios. Ela é um botão de empunhadura. Eu acabei não trazendo, mas imagina que é tipo um controle desse. Aí para você utilizar, a hora que você seleciona, fala, eu quero acessar essa porta. Você aperta um botão, agora ele vai ativar a botoeira. Aí você tem que pressionar ela com uma força média. Mesma ideia do cabo de emergência. Pressionei numa força média. Se por acaso eu apertar mais forte, ele vai jogar a máquina para emergência. Se por acaso eu soltar, por exemplo, o cara caiu, ela joga a máquina para emergência também e para. Algum ajuste. Tem que ser algum ajuste que tem que ser com máquina rodando. Ele segura com uma mão. Tem que segurar com uma mão. Se ele precisa das 2 mãos para fazer ajuste, outra alternativa é usar aqueles pedal de 3 estágios, que ele fica pressionando o pedal, se ele pisar mais forte para, se ele tirar o pé para. Não, é uma pedaleira de segurança mesmo, elétrica. A empilhadeira tem? É que a empilhadeira é um pouquinho diferente. Na verdade,
máquinas empilhadeira, colheitadeira, todas essas máquinas autopropelidas, né, que ou seja, com combustível que roda, elas não se enquadram na NR12, né, é outra definição. Mas seria um pedal de 3 estágios ali para eu poder liberar esse funcionamento da máquina. Redução do poeira, o que mais? Você pode colocar, por exemplo, uma sinalização, né, um sonoro luminoso dizendo que o cara está acessando ali. Você pode colocar também um acesso, controle por digital, para que não seja qualquer um que acesse, mas algumas pessoas autorizadas. Você pode colocar senha na liberação de uma porta, por exemplo, que tenha só uma senha de supervisor para acessar aquela área. A gente pode criar vários procedimentos aí para minimizar a chance de acontecer um acidente. Ele vai continuar existindo. Por isso que eu falo, não pode ser, eu consigo parar, mas se eu parar vai demorar um pouquinho mais para eu reiniciar. Não é desculpa, né? Eu consigo reduzir a velocidade a 10 milímetros por segundo ali, que é o mínimo, só que eu teria que trocar o inversor custa caro. Também não é desculpa, porque existe o componente, né? Então a gente tem que, se eu vou deixar uma condição que ainda vai existir um risco, eu vou ter que justificar o porquê eu estou fazendo isso e vou colocar todas as medidas cabíveis ali para isso. Quando ele acessa a máquina, tem um cordão. Quando ele acessa para fazer qualquer tipo de ajuste na máquina em movimento, ela toca uma sirene, um som bem alto. Quando alguma parte móvel, exceto partes já fixas da máquina, entra em contato com a máquina, o som ele é alterado, ele muda de som. E quando ela muda de som, a gente entende que alguma coisa está em contato com os roletes ou com a esteira da máquina. Aí a gente corre lá para ver, o operador corre lá para ver, porque geralmente é auxiliar que faz isso daí. Então, às vezes, em caso de acidente, acontece isso aí, está tocando sirene. Você fala se alguém relar numa parte mecânica da máquina. Quando teve contato com a parte mecânica assim, com impacto, ela muda o alarme da máquina. Assim, se a máquina é metálica, dá para você perceber, por exemplo, você joga uma corrente leve na carcaça da máquina e se alguém relar vai ter uma corrente de fuga, ela percebe. Pode ser que exista isso, mas assim, isso não é um componente de segurança, não é certificado, não garante que vai funcionar. Cordões de emergência também não é considerado componente de segurança? Ele mas ele é uma medida auxiliar ali, né? Ele tem que ter ali para você puxar no caso de emergência, mas ele não substitui o restante. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Como é que vocês estão? Como é que está no tempo aqui? Estamos 5h22. Todo mundo já encerrando, né? Deixa eu só aproveitar aqui então, gente, para fazer uma propagandazinha para vocês, né? A gente tem, na Engenorma, a gente sempre tem essa característica de trabalhar com segurança, mas focado na prática, focado na execução, né? De ajudar os clientes realmente a implementar, né? A gente não quer só... vou dar um treinamento de norma para vocês, eu vou ficar lendo a norma e falando ponto a ponto aqui, vai ser uma coisa maçante e aí vocês não vão sair prontos para execução. Quando começou mesmo a NR12, né, eu lembro que tinha os PTS, que a própria Chimersa fazia, a gente participava, era aquele treinamento de um dia inteiro, de só o item 1.1 da norma fala isso, não sei o que, mas a gente gosta de falar bem objetivo, né, sintetizar a norma, não deixar se perder o que a norma fala, mas colocar uma abordagem mais prática. E pensando nisso para a indústria, a gente desenvolveu um curso que a gente chama de curso de gestão de risco. E aí ele não vai trabalhar só a NR12, né, como a gente viu aqui, vai aprofundar mais, vai colocar mais estudos de caso e aí a gente vai falar não só dessa categorização onde a gente fez, mas a gente vai começar a entrar nas propostas de solução, onde eu uso cortina, onde eu uso sensor, como que eu faço isso, né? A gente vai ter estudo de caso de várias máquinas. A gente vai falar também sobre a NR10, os riscos de eletricidade, né? O que você precisa saber sobre risco de eletricidade que tem na tua fábrica. Né? O que eu tenho que saber? Às vezes é um engenheiro de segurança, técnico de segurança, ou gestor, supervisor, e eu não sei exatamente quais são os riscos de eletricidade, nem o que eu tenho que ter para me resguardar. Né? A gente vai falar sobre o prontuário de instalações elétricas, quais são os documentos que você precisa ter, o que você precisa se preocupar, aquela parte de arco voltaico, a questão do aterramento, os riscos de choque elétrico, de uma forma bem didática, ali que você possa entender e você possa tomar essa ciência dos riscos e ver quais ações você tem que tomar. Né? NR13, a parte de vasos de pressão, áreas classificadas, que a gente comentou, a gente vai ter um módulo especial falando de áreas classificadas, né? Porque a gente tem zona 0, zona 21, zona 22, isso muda de acordo com qual é o combustível ali, se é gás, se é poeira explosiva, né? E tudo isso determina
quais vão ser os componentes que a gente vai ter que utilizar, né, como que a gente faz essa classificação diária. A parte de loto, que são essa parte de bloqueio, etiquetagem, né? Aqui a gente está vendo um bloqueio simples de disjuntor com cadeado, mas às vezes a gente precisa fazer um bloqueio com garras, né? Eu preciso colocar mais de um cadeado, eu coloco uma garra aqui, né? Eu preciso bloquear uma seccionadora, eu tenho que bloquear. Não, a gente fala muito disso para elétrica, mas e o ar comprimido? Como que eu bloqueio? Né? Tem acessórios de bloqueio, como que eu bloqueio a hidráulica? Como que eu bloqueio o vapor? Né? Como que eu bloqueio óleo de refrigeração? Então todas essas são fontes de energia que a gente precisa bloquear. Né? E aí a gente vai falar bastante também nesse curso sobre essa parte de bloqueios de fontes de energia perigosa, quais são elas e como bloquear. Tá? Aí a gente tem, eu faço uma parte do curso, mas tem também a Amanda, que é a nossa engenheira de segurança, ela faz uma outra parte que complementa, e é onde ela vai falar dessa parte de gestões de risco ESG, né? Toda essa parte de como conseguir investimento, como que as empresas, os investidores têm olhado para as empresas. Se a gente vê, por exemplo, a Vale, quantos acidentes que a Vale já teve, né, recente? O investidor estrangeiro dificilmente investe na Vale. Por quê? Ah, é só por causa da imagem, por causa disso, daqui? Não, é por causa da questão do dinheiro. Quanto que custa um acidente? Quanto que custa, né, a perda de reputação, a perda de venda, a indenização ambiental e tudo isso. Então essa gestão ESG dentro da empresa, ela é muito importante para a gente controlar esse risco. Né? Nenhum investidor, nenhum banco vai querer aplicar dinheiro numa empresa que não faz uma gestão de risco adequada, porque quanto que custa um processo trabalhista, né? E tudo isso gera essas indenizações. Então, o ESG, ele visa, né, às vezes a gente olha, ESG, ambiental, governança, segurança, mas no fundo das contas, é uma gestão de risco para evitar a perda de dinheiro aí. Então, e para conseguir investimento para a empresa. Gestão de FAP, isso aqui é importante para a área da segurança conseguir debater investimentos, né? Como que eu consigo que a gente libere investimento na segurança? Geralmente a segurança é vista como gasto, né? Investimento é para melhorar a produção. Mas quando eu faço uma gestão adequada da segurança, eu consigo reverter isso em redução de impostos. Trabalha com indicadores. Se você consegue reduzir seu índice de acidente, mostrar que você está tendo uma gestão adequada do FAP, você consegue reduzir a sua carga tributária ali. Então a gente também vai falar sobre isso, sobre a parte de e-social, os envios, né, como fazer da forma correta, o que tem que enviar, que é previdenciário, o que é trabalhista, aposentadoria especial, espaço confinado, salubridade, risco de incêndio. Então tem bastante coisa nesse curso, com uma abordagem bem prática, né? Bem foco meu, o que eu preciso saber? Não dá tempo de eu ler todas essas normas, eu preciso saber o que para estar bem calçado ali, né? Que eu não vou ter problema com acidentes, que eu não vou ter problema com alguma surpresa que eu não conhecia ainda. Então, essa é um curso que a gente fez, a gente lançou no final do ano passado. Né, a gente está fazendo esse programa NR12 na prática, a gente quer fazer, foi a primeira vez esse ano, a gente quer fazer mais umas 4 esse ano, e todo mundo que participar com a gente, desse treinamento que vocês estão participando, a gente vai disponibilizar um cupom de 50% de desconto nesse curso. Tá? Então depois a gente envia para vocês isso, né, para quem tivesse interesse. Acho que vale a pena, tem certificado e tem um conteúdo sintetizado aí de uma forma rápida que dá para vocês conseguirem muito conteúdo ali, né, sem ter que ficar lendo um monte de norma. Bom? Esse curso é um só? Tudo num curso só. Tudo num curso só. Online, presencial? É online. Esse é um curso online. A duração, eu preciso ver quantas horas tem lá, porque tem os vários módulos, mas deve ter umas 40 horas, se eu não me engano. Tem alguns módulos bônus que a gente não terminou de lançar, porque a gente está... vão ser sugestões de vocês, né? Por exemplo, eu quero um estudo de caso sobre uma máquina perfiladeira e a gente vai fazer esse estudo de caso em cima da sugestão dos alunos, né? Então, tem alguns módulos que a gente não terminou de gravar ainda, mas a maioria do conteúdo já tá disponível. Beleza, gente? Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês, é importante a gente poder, né, receber os nossos clientes, parceiros aí, e contem com a gente sempre, né? Contem com a gente sempre, que precisarem, a gente está à disposição, né? Dúvidas, né? A Bruna tem o contato da Bruna, depois ela vai passar o meu contato para vocês também, que precisarem. Ô Márcio, estou com uma dúvida em tal coisa, você pode me ajudar? Está disponível para atender vocês, beleza? Esse cartão aqui é o seu, Márcio. É o meu que está aí? Então, isso, é o meu. Valeu, gente, muito obrigado.